António Coutinho, atual presidente da Câmara Municipal de Severo do Voga, tem uma vida de dedicação à causa pública. Formado na área do ensino, depressa começou a trilhar a sua carreira política a pulso. Há 8 anos como presidente, vai tentar agora a renovação para o seu último mandato. O Aveiro TV foi conhecer melhor o homem que lidera os destinos de Severo do Voga. Uma terra que se aprende a gostar e que quem cá vem nunca mais deixa de gostar. Precisamente por isso, não é só pela terra em si, mas pelas pessoas. Penso que nós somos realmente pessoas de bem, de criar amigos e criar amizades. Gostamos muito de acolher as pessoas de fora, de as tratar bem e, portanto, isso faz de nós realmente um povo acolhedor, um povo ameno e afável e sem dúvida que quem cá vem quer voltar mais. E temos uma gastronomia excelente, talvez as melhores. Depois reunimos um conjunto de situações que também contribuem para isso, como é óbvio. Nós temos, para além da natureza e aquilo que começou por falar da nossa geografia, a nossa geografia provoca nesta terra também uma atração especial, que tem a ver muito com a natureza, com o conjunto de verde que envolve todo o concelho, mas também os rios, os ribeiros, as cascatas, a própria barragem agora, o Rio Voga, as margens do Rio Voga, tudo isso, o nosso património histórico, o nosso património megalítico e também a gastronomia associada às pessoas, ao bem-estar das pessoas. Portanto, temos uma gastronomia marcante também e muito atrativa em termos de sabores e, portanto, isto também é por si só um modo de visitar, das pessoas poderem visitar Severo do Voga pela atratividade das suas gentes, da sua geografia, mas também muito da sua gastronomia, da sua cultura. Sempre fui muito de viver com a comunidade, de trabalhar com o próximo e, portanto, eu costumo dizer que sou professor ainda, porque não deixei de ser, tenho a minha escola, tenho o meu lugar na escola e quando sair da vida autárquica, com certeza regressarei ao meu trabalho na escola, mas ainda enquanto professor e fora da Câmara, já era autarca de junta de freguesia e muito antes disso já estava muito ligado às pessoas através de associações, do movimento associativo. Fiz parte de uma associação desde muito novo como dirigente associativo e, portanto, muito ligado sempre à comunidade, embora nessa altura mais à comunidade local da minha freguesia, que é a Silva Escura, e depois mais tarde também na autarquia dessa freguesia e só depois é que passei para a Câmara, mas mesmo na Câmara já estou há cerca de 20 anos. Covid-19, uma palavra que esperava, nunca conheci o seu significado, mas infelizmente o país e o mundo vive a chamada pandemia. Severo do Voga não escapou, embora na primeira fase as coisas não se complicaram tanto, penso que foi uma fase mais assustadora, porque não sabíamos que era o Covid. Nesta fase as coisas são mais complicadas, mas vamos retornar a março ou fevereiro. Lembra-se? É exatamente isso que diz. Eu penso que isso provocou algum facilitismo nas pessoas. Já estamos habituados, já sabemos como reagir ou não. Eu penso que não sabemos ainda e continuamos a não saber. Mas essa forma de pensar levou-nos a que deixar andar e não ligarmos muito às regras e às normas impostas fez com que chegássemos onde estamos hoje, numa situação complicadíssima. Mas sem dúvida que o arranque desta fase e o início de março, quando começaram a surgir os primeiros casos em Portugal e também aqui em Severo do Voga, logo em finais de março, por aí assim, foi realmente uma época complicadíssima, um tempo difícil para nós todos, porque havia realmente muita falta de informação ainda, muita falta de conhecimento sobre
o que era o Covid e como é que se procedia, e quando ele começou a alastrar-se pelas IPSS foi realmente a confusão e o terror. Eu penso que entramos aí numa fase de muito medo, muito receios, porque... Lembra-se de pensar que é que eu vou fazer isto? Quer dizer, lembro que todos os dias pensávamos nisso. sentia-se impotente. Todos os dias estávamos envolvidos nisso. Foi realmente uma altura, eu lembro-me, por exemplo, o dia de Páscoa, em que rebentou um surto numa IPSS cá, que teve muitos casos nessa altura, nessa primeira fase, e quando rebentou o surto foi uma aflição tão grande para sabermos como agir, como mudar, como alterar as instalações, como proceder dentro das próprias instalações, com os infectados, com os não infectados, como arrancar com os testes dentro da instituição. Nós fomos propondo variedíssimas medidas para serem aprovadas em Câmara e isso teve o aval dos outros partidos e da oposição, como é óbvio, estiveram sempre disponíveis para apoiar a tomada de posição e essas medidas e, portanto, contamos sempre com eles para isso tudo, sempre lhe foi transmitido. Surgiram inclusive até algumas propostas alteradas também e propostas sugeridas pela oposição que nós acolhemos com todo o gosto e, portanto, nós temos, como disse há pouco, um conjunto de medidas que foram aprovadas ao longo deste quase ano e que levaram a um investimento elevadíssimo para o orçamento da Câmara. Nós gastámos muitas centenas de milhares de euros até agora no combate à pandemia, principalmente ao nível dos equipamentos de proteção individual que fomos distribuindo à população, aos comércios, às empresas, aos bombeiros, à GNR. Todo este apoio nós fizemos-lo com um esforço enorme para o nosso orçamento e fomos fazendo abertamente e de forma livre, porque entendíamos que essa era a melhor forma de atendermos à população e de tentarmos resolver ou amenizar este problema. E, portanto, fomos fazendo sempre, contando com todos, contamos, como é óbvio, com a Proteção Civil, com a saúde, com os bombeiros, com as empresas, as próprias empresas. Tivemos empresas associadas e parceiras da Câmara no início, quando algumas delas se transformaram a sua forma de trabalhar e de produzir e passaram a produzir máscaras. Lembro-me que algumas empresas colaboraram connosco ao nível do fornecimento de máscaras e outras viseiras, outros equipamentos de proteção individual que nos foram fornecendo também, mas a Câmara em si foi, como disse, aprovando sempre medidas que tiveram a ver com a redução ou a suspensão das rendas nos edifícios camarários, bares, restaurantes que têm concessionados, portanto anulámos tudo o que era rendas de utilização desse espaço. Passámos também a ajudar o comércio ao nível das esplanadas, da ocupação dos espaços públicos, também tudo isso anulámos qualquer taxas ou licenças para isso. Fizemos também ao nível dos estacionamentos, por exemplo, para também como ajuda ao comércio local. As pessoas não fazem ideia, como disse, daquilo que nós já investimos no combate à pandemia. Não fazem ideia, tudo somado, desde contratação de serviços, publicidade, de comunicação, de tudo isso à volta deste problema, tudo dos apoios que fizemos às instituições por via dessas dificuldades criadas pela pandemia, apoios extraordinários aos bombeiros, às IPSS, tudo isso foi um conjunto de investimentos que ultrapassaram largamente todo aquele que podia ser reduzido ou que pode ter sido reduzido nos eventos que não foram feitos. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Portanto, é uma falsa questão essa de dizer que se poupou. Não se poupou, não é uma questão de poupar, teve que se investir e investiu-se. Tudo correu bem, se a partir de maio tivermos um decréscimo acentuado do índice de infecções e de mortes, o Conselho vai voltar a ser o que era? Eu penso que não vai voltar a ser o que era este ano ainda.
O Conselho em si, direi que o Conselho não mudará muito, mas eu digo as atividades, a recuperação da economia, eu penso que essa levará muito mais tempo e que não será a partir de maio ainda que as coisas se verão dessa forma que nós pensamos, não será igual. No fim, eu penso que nada será igual depois desta grande crise e desta pandemia, nada será igual. Agora, a vida do dia a dia é essa, aos poucos recuperar-se-á com certeza e voltaremos a Esta Câmara reformatou-se para, nos próximos 2 anos, ter um papel mais interventivo na parte económica, no apoio, Eu penso que a Câmara tem vindo, um dos grandes objetivos, independentemente da pandemia, é o apoio social, é a área social. Nós temos com 2 ou 3 vetores fortes de atuação, o desenvolvimento económico, mas muito pelas pessoas, muito o desenvolvimento social. E portanto já vínhamos tomando medidas ao longo dos anos que têm muito a ver com o apoio social, nomeadamente aos estudantes, aos alunos das escolas, aos universitários, à natalidade, às IPSS, às juntas de freguesia. Este ano reforçámos isso tudo, portanto também aqui, e o próximo orçamento aponta muito para aí, muito na base dos novos acordos de parceria com as juntas de freguesia, a quem reforçaremos os orçamentos muitíssimo, para cima do dobro daquilo que era até aqui, mas também às IPSS, que temos apoiado sempre e sabemos das dificuldades que eles, porque estas dificuldades para nós foram grandes, para as instituições foram bem maiores, face aos seus exíguos orçamentos, às suas poucas receitas, e portanto eles tiveram dificuldades acrescidas, até maiores do que nós, e portanto nós temos que estar com eles e temos que apoiar, e portanto o próximo orçamento e o futuro será muito por aí, será muito, embora de continuidade em relação à área social, à área de desenvolvimento económico, mas tendo em conta este período que ainda vamos viver de mais há uns anos de recuperação e de voltarmos àquilo, o parecido àquilo que éramos antes. Como lhe disse há pouco, felizmente a pandemia não parou o desenvolvimento das atividades ao nível municipal, das atividades principais, das obras, e portanto os investimentos que tínhamos para fazer, iniciámos grande parte deles e estamos em andamento na maior parte deles, alguns concluídos, outros em construção, e portanto aquilo que era previsto, que era ao nível das infraestruturas das zonas industriais, o alargamento das zonas industriais, as candidaturas a essas áreas, mas também ao nível da regeneração urbana, ao nível do ambiente, como disse, e bem, nós fizemos. Para que durante esta pandemia nós concluímos um grande projeto de valorização da margem direita do Rio Voga e também aqui dentro do prolongamento do parque, vários projetos ao nível ambiental foram concluídos e outros estão em curso, e portanto também nas grandes obras, também mesmo nas vias de comunicação e, como disse, na ampliação e no aumento das zonas industriais. Portanto, ao nível daquilo que eram os grandes objetivos, mais na construção, isto não parou, fraquejou um pouco, mas fomos conseguindo. Tivemos aqui alguns problemas até mais ao nível da falta de empreiteiros para aceitarem obras. Tivemos que, em alguns casos, lançar a obra 3 vezes a concurso para ela ser adjudicada. Felizmente, neste momento, quase tudo aquilo que tínhamos para adjudicar está em andamento e, portanto, a correr normalmente em termos de execução.